Muito bem, pessoal. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês e a turma nos comentários para facilitar a nossa chamada. O tema da aula de hoje é conservação da biodiversidade. Para a gente iniciar essa temática, a gente precisa falar um pouquinho sobre os desafios da conservação da biodiversidade, né? O primeiro desafio é que há uma diversidade muito grande de seres vivos, né? Tanto de animais, de plantas, de fungos, de bactérias, né? E esses seres vivos eles fazem interações ecológicas, ou seja, estão em constante interação um com o outro. E também há uma grande diversidade de recursos naturais. E esses recursos naturais eles podem ser de interesse médico para a fabricação de vacina, fabricação de medicamentos, e pode ser também de interesse comercial, como por exemplo a fabricação de um cosmético, de um shampoo, de um condicionador, de um perfume. Então a nossa biodiversidade ela tem esse grande potencial. Então é um grande desafio fazer a conservação do nosso patrimônio genético, ou seja, conservar, proteger os nossos seres vivos, né, por esses motivos. O desafio maior, o problema maior que nós temos é a fragmentação desses habitats, ou seja, a diminuição dos habitats desses seres vivos por meio do desmatamento, por meio das queimadas, né, para a agricultura, para a pecuária, para a mineração. Então isso é um problema que está sendo afetado na biodiversidade do planeta e principalmente no nosso Brasil. Aqui nós temos uma imagem do fragmentos de Mata Atlântica em São José da Laje, em Alagoas. Então isso exemplifica o que é essa fragmentação. Então você reduz a floresta, né, e vai ficando uns fragmentos, ou seja, vai ficando pedaços de floresta, né, entre práticas agrícolas. Né. Então isso é um problema porque vai reduzir um pouco a quantidade de seres vivos que habitam nessa região. Esse é um problema que é mundial. Né? A primeira discussão a nível mundial sobre essa problemática aconteceu no Rio de Janeiro com a ECO 92. Então foi um encontro internacional em que se buscavam discutir os problemas ambientais. Resultado dessa reunião foi a produção de um documento chamado Agenda 21. Nessa Agenda 21 tinha as metas e as ações a nível global, ou seja, o mundo inteiro pensando o que ele precisa melhorar no nosso planeta e quais as ações que precisam ser feitas. A partir dessa Agenda 21 foi estabelecida a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Nesse documento tinha um guia de planos e de estratégias. Então, como deveria ser feito então, o planejamento para isso, né, quais estratégias deveriam ser usadas, também foi estabelecido isso. Tudo isso foi gerado a partir da ECO 92, que foi esse encontro que aconteceu no Rio de Janeiro. A partir daí, né, foi estabelecido também unidades de conservação. O que é isso? São as áreas protegidas delimitadas pelo governo com a função de assegurar a conservação de diferentes populações. Né? Então isso já foi estabelecido mesmo antes da ECO 92. Então essas unidades, ou seja, essas faixas de terras que o governo delimita que tem como função proteger diferentes populações. Pode ser populações de plantas, pode ser populações de animais. Né? Se for um animal específico, né, o seu habitat, ou seja, o lugar que ele habita. Então essa é a função para que esse animal não venha à extinção. Ecossistemas, se é um conjunto que a gente precisa proteger, então pode ser focado no ecossistema, além de recursos naturais. Né? Que recursos naturais? Podem ser o banco genético, que tem como função que pode ser utilizado para a produção de medicamento, de shampoo, né? E algo do tipo. Ou pode ser algo relacionado à geologia, à geografia desse ambiente, que pode ser rios, pode ser nascentes, pode ser cachoeiras. Então, essa unidade de conservação ela tem um leque muito grande de áreas de possibilidade de proteção. Todas as unidades de conservação devem ter plano de manejo. O que é esse plano de manejo? É um documento que define as regras de uso e de manutenção, porque essas unidades de conservação não podem ser usadas de qualquer forma. Né? Algumas unidades podem ser apenas visitadas por pesquisadores, outros podem receber escolas, podem receber faculdades. Então, quem vai definir isso é o plano de manejo. Então, por isso que esse documento é muito importante, porque esse documento vai realizar o quê? O zoneamento. Qual é a região dessa unidade de conservação que pode receber visita, né? De maneira a não causar tanto impacto na natureza. Definir zona de amortecimento. O que é isso? São aquelas áreas que estão no entorno da unidade de conservação. Por exemplo, eu tenho uma unidade de conservação que é para conservar uma certa floresta, mas em volta dela tem fazendas, tem sítios. Então, esse sítio, essas fazendas são as zonas de amortecimento. Então, eu tenho que planejar elas de uma forma que
não venha sofrer impacto dentro da unidade de conservação. Então, essa zona de amortecimento ela tem como função reduzir o efeito de borda. O que é esse efeito de borda? Impedir que a unidade de conservação sofra impacto de poluição, de efeitos negativos nessa área de conservação. Então, por isso que é importante o plano de manejo. Aqui nós temos um exemplo que é apresentado no livro de vocês, do Parque Nacional de Itatiaia, que fica nos municípios dos estados de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E aqui nós temos um mapinha mostrando o zoneamento desse Parque Nacional de Itatiaia, né? No embleminha vermelho, é perceptível nesse mapa aqui umas linhas vermelhas. Essa linha vermelha é uma região de uso intensivo. Provavelmente deve ter alguma estrada, alguma atividade de acesso aqui para essa região. Então, essa é a região de uso intensivo, né? Aí nós temos na parte verde, zona intangível. Então, a zona que deve ter menos acesso. Então, as unidades de conservação precisam ter isso. Qual é a zona que eu posso acessar com mais facilidade, com mais intensidade, e qual eu não devo acessar assim, com tanta intensidade, a fim de proteger os seres vivos que habitam essa região. Aqui nós temos um outro mapa que é apresentado no livro de vocês sobre as unidades de conservação do Brasil, né? O Brasil tem 2.200 unidades de conservações, né? Essas unidades ocupam 2 bilhões de metros quadrados. Então, vocês podem observar que aqui nós temos as de uso sustentáveis, que são as mais rosas, da cor rosa, e as de proteção integral são as verdinhas. Então, aqui no mapa do Brasil. Então, é uma área muito pequena de áreas destinadas exclusivamente para proteção ambiental. As unidades de conservação elas também podem ter o que a gente chama de espécie guarda-chuva. O que é isso? São aquelas que precisam de áreas grandes para sobreviver e são usadas no planejamento estratégico. Então, os pesquisadores podem utilizar animais que ocupam grandes áreas. Por exemplo, o mico-leão dourado, que é esse exemplo da foto. Ele é um animal que precisa de uma área muito grande para sobreviver, né? A onça-pintada é outro exemplo de animal que precisa de uma área muito grande para sobreviver. O gavião real é outro exemplo de animal que precisa de uma área muito grande para sobreviver. Então, se utilizam esses animais como uma estratégia de planejamento. Se esse animal que precisa de uma área grande está vivendo bem, então significa que essa área ela está bem protegida. Então, por isso que é importante utilizar essa estratégia de monitorar animais que precisam de área muito grande para ver se essa unidade de conservação está bem protegida. As unidades de conservação ela pode ser de proteção integral, né, que tem como objetivo a proteção de uma região tendo as regras mais restritivas. Então, elas são unidades que têm como função restringir bem o acesso para impedir, né, a alteração do habitat. Elas são de 5 tipos: estações ecológicas, reservas biológicas, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre, né, vida silvestre ou selvagem. Então, são esses 5 tipos que têm um acesso bem restrito para impedir que a ação humana venha causar danos a esses seres vivos que habitam essa região. Estação ecológica restrita a pesquisa científica ou visitas educativas. Então, pesquisadores da área de biologia, da área de engenharia florestal, podem visitar para fazer pesquisas sobre animais, sobre plantas dessa região, né? Ou visitas educativas. Dependendo do tipo dessa unidade de conservação, essa visita educativa vai estar só relacionada a acadêmicos, a universidades, né? Se tiver um acesso melhor, pode ser alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental, mas isso depende da estrutura que é oferecida. Porque se não tem uma estrutura boa de proteção, não tem como levar alunos menores de idade para essa região. Então, vai sempre alunos de faculdade que eles têm condições de proteger melhor. Reserva biológica permite ações educativas ou de restauração e manejo de ecossistemas, né? Por exemplo, se é uma área que sofreu degradação, então ela pode receber, além de ações educativas, pode ser de restauração, como, por exemplo, plantio de essências florestais da região para tentar recuperar a área degradada, então, ou manejo, retirada de alguns tipos de essência. Então, essa área de reserva pode ser feito isso para ocasionar o equilíbrio do ambiente. Parque Nacional permite atividades educativas, ou seja, alunos de faculdade, de ensino médio, atividade recreativa, ou seja, você pode, dependendo da situação e do acesso que ela possui, a pessoa pode fazer caminhadas lá dentro, então é atividade recreativa, ou visitar um rio, tomar banho de rio, se tem um rio bacana e for seguro, se tiver uma cachoeira, a pessoa pode ir lá tomar banho. Turísticas, né? Por exemplo, se é uma cachoeira, pode vir gente de fora para entrar dentro desse local, e se esse local for bem institucionalizado, estiver bem organizado, pode cobrar a entrada para as pessoas ir lá para ajudar no processo de proteção,
né? E também pode receber ações de pesquisa, ou seja, a faculdade pode fazer pesquisa sobre a vida selvagem que habita nesse local, que é o Parque Nacional. Monumento natural pode ser em áreas particulares, permitindo vários tipos de visitação, né? Por exemplo, áreas particulares, fazendas, sítios, podem delimitar uma área da sua propriedade como um monumento natural, ou seja, para não ser desmatado, né? Isso aqui na nossa região, por exemplo, que eu tenho conhecimento, nós temos, por exemplo, o pessoal de usinas. O pessoal de usina costuma deixar uma área verde acima da usina para proteger os rios. Então, para isso acontecer na propriedade particular, a pessoa tem que fazer o projeto e encaminhar para o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente vai homologar essa área, né? Refúgio da vida silvestre pode ocorrer também em áreas particulares, sendo permitida a visitação. É o mesmo princípio, a pessoa que tem uma área, que pode ser um sitiante, um fazendeiro, e ele quer registrar essa área. Então ele encaminha para o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente vai estabelecer uma portaria, um decreto, né, reconhecendo essa área como sendo uma unidade de proteção integral em área particular. Na nossa região, eu até passei para vocês um vídeo para vocês assistirem na aula anterior sobre o Parque Estadual Colombiara, que é uma unidade de conservação de proteção integral, né, que engloba 5 municípios, né? Então aqui nós temos uma imagem desse parque. Unidades de uso sustentável. Então é um outro tipo de unidade de conservação. Nessa unidade de uso sustentável, ela permite coleta e uso de recursos naturais. As anteriores não permitiam isso, né? Era só visitação, era só pesquisa. Essa não, essa permite coleta e uso de recursos naturais, conciliando a conservação com a presença humana. Então o ser humano pode viver dentro dessa localidade, desde que a coleta desse recurso, essa vivência da presença humana, não cause grandes impactos a essa unidade de conservação. Então nós temos 7 tipos de unidade de conservação desse tipo, de uso sustentável. Nós temos a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, reserva de fauna, reserva particular de patrimônio natural, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva extrativista. Então são os tipos que nós temos. Área de proteção ambiental, grande área pública ou privada, ordena a ocupação humana e o uso de recursos. Então nesse modelo é uma área muito grande em que as pessoas podem habitar ela, desde que o uso do recurso não venha causar grandes danos à natureza, que pode ser indivíduos que coletam castanha, pode habitar essa região, né? Então a coleta de castanha não vai causar tantos danos quanto, por exemplo, a agricultura, que a agricultura tem que desmatar. A coleta de castanha não, você vai colher o fruto que cai da árvore. Áreas de relevante interesse ecológico, pequena área pública ou privada que ocorre ocupação humana e uso dos recursos. Da mesma forma que a de proteção ambiental, só que a diferença é o tamanho da área, que é uma área pequena. Reserva de fauna, organizar o manejo adequado dos recursos para os fins econômicos e facilitar os estudos científicos. Então, nesse projeto de unidade de uso sustentável, né, pode haver projetos de uso econômico, né, desde que seja pautado num manejo adequado, que não venha causar um impacto muito grande para essa área. Reserva particular de patrimônio natural. Então, como o nome já diz, né, um proprietário pode transformar uma área dele em uma unidade de uso sustentável, né? Essa unidade de uso sustentável pode ser para turístico, para visitação, pode ser recreativa, pode ser científica ou educativa. Então, pessoas que têm áreas verdes na sua propriedade podem fazer desenvolver um projeto relacionado nessa área com a participação do Ministério do Meio Ambiente. Floresta Nacional, área pública extensa que permite a ocupação por populações tradicionais que já habitavam anteriormente. Então, pessoas tradicionais, quem são essas populações tradicionais? Pode ser pescadores, pode ser ribeirinhos, coletadores, que habitavam a região que o governo resolveu transformar em floresta nacional. Eles podem continuar lá, desde que a atividade deles não seja de alto impacto, né? Por exemplo, não pode ser uma pessoa que mexia com grande produção agrícola, porque ele precisa desmatar. Então são pessoas que mexem com uma atividade que não causa grande impacto para a natureza. Além disso, ela permite estudos e uso sustentável. Então vários outros usos podem ser feitos, desde que não causa grande impacto nesse local. Então esses estudos são por parte de quem? De universidades, que pesquisadores vão lá estudar os animais, estudar as plantas, estudar as populações tradicionais que habitam lá e seu modo de vida também pode ser. Então essas pessoas podem entrar desde que tenham um projeto autorizado.
Reserva de desenvolvimento sustentável. Áreas habitadas por populações tradicionais que exploram com práticas sustentáveis a área. Então, aquelas pessoas que coletam castanha, que fazem artesanato de coco. Então, essas pessoas podem habitar essa região. Reserva extrativista. Habitada por populações tradicionais que realizam extrativismo, ou seja, coleta de castanha, extrativismo de materiais para fazer artesanato, agricultura de subsistência. O que é a agricultura que é essa? É cultivar e pode até desmatar nessa região, mas para produzir produtos para consumo próprio. Por exemplo, plantar feijão, ele pode, desde que esse feijão é só para o consumo próprio. Plantar arroz, pode, desde que seja para o consumo próprio. Criação de pequenos animais, também pode, mas só para o consumo próprio, não para vender. Outras estratégias, além da criação de unidades de conservação, podem ser utilizadas. Por exemplo, o problema maior nosso é a fragmentação de áreas, ou seja, desmatamento e isolamento de áreas, pequenas áreas de floresta. Uma das soluções para esse problema é a implementação de corredores ecológicos. O que é isso? É a ligação de um fragmento com o outro, ou seja, eu tenho um pequeno fragmento aqui, outro fragmento mais à frente, então eu faço um corredor, faço uma ligação entre eles para facilitar a circulação dos animais. Isso é uma estratégia. Outra estratégia é o reflorestamento de áreas degradadas, plantando árvores de essências da região. Então, escolher plantas que tem naquela região e fazer o reflorestamento da área degradada. Isso é uma estratégia importante para recuperar as áreas degradadas. Uma outra estratégia importante é os sistemas agroflorestais, ou seja, você utilizar a agricultura junto com floresta. Então, nesse processo também é importante para a biodiversidade. Um outro tipo de áreas de proteção também diferenciada é o que a gente chama de terras indígenas, que são reconhecidas e geridas pela Fundação Nacional do Índio. Então, a FUNAI criam áreas para populações indígenas. As comunidades apresentam estilos de vida, tradições próprias enraizadas na relação com o meio ambiente e o manejo dos recursos. Então, esse grupo de seres humanos, né, tradicionais, ele tem uma forma de vida, né, que protege o meio ambiente. Então, por isso que é importante também destacar as terras indígenas, porque eles também têm estratégias de proteção do meio ambiente. Então, seu modo de vida não causa tanto impacto. No Brasil, nós temos, em média, 300 etnias, né, em 50 reservas. E essas reservas estão subdivididas num total de 400 terras regularizadas. Então, são terras que o governo federal regulariza, né, e que essas comunidades podem habitar essa região. No livro de vocês apresenta essa imagem de uma população tradicional fazendo danças e tal, né, com moradias feitas de palha, né, mas nem todas as comunidades indígenas têm esse mesmo formato. Em Alto Alegre, nós também temos comunidades indígenas, que são os índios Saquiabiati, mostrando nessa imagem, né, ela fazendo um artesanato tradicional. Nessa outra imagem também, né, o nome dessa terra indígena é chamado Rio Mequens, né, em alusão ao rio que corta essa reserva. Né, a reserva tem o Rio Mequens, e o nome da comunidade da terra é chamado também Terra Indígena Rio Mequens, que é em Alto Alegre dos Parecis. Aqui nós temos essa imagem da chegada da aldeia indígena Baixa Verde, que é em Flor da Serra. Né? Podemos perceber que a moradia dessa comunidade não é mais de palha. Né? Nessa comunidade, a cobertura das casas, as casas são feitas de madeira serrada, cobertura de tijolos, né? Cobertura com telha de barro. Então, foge um pouquinho daquele estereótipo de casa de palha da comunidade indígena. Essa aqui é da aldeia de Rio Mequens, que também é da terra indígena Rio Mequens, né? Já é um pouquinho diferente da outra, a cobertura de fibrocimento e as casas de madeiras. Tem essa atividade para vocês fazerem, que tem relação com 2 textos. Unidade de Conservação Marinha, que é na página 66, tem a pergunta 1 e 2 para vocês responderem. Populações Tradicionais, é um outro texto que tem na página 69, e vocês vão responder a pergunta A, C e D. A pergunta B não precisa. Vocês copiaram, responderam, colocaram o nome, colocaram a data, vocês vão tirar uma foto e enviar no link do formulário, como vocês fazem toda semana. Aqui tem uma imagem para vocês verem qual o texto que eu estou falando. O primeiro é esse, Unidade de Conservação Marinha. Tem essas 2 perguntinhas que vocês vão copiar e responder no caderno. Populações Tradicionais é essa imagem que tem no livro de vocês. E essas são as perguntinhas, né? Com exceção da pergunta B, que vocês não vão copiar nem responder. As outras todas vocês vão copiar e responder no caderno, tirar uma foto e enviar para mim. Né? Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim no WhatsApp. Né? E o que a gente tinha para discutir essa semana, né, nesse dia de hoje, é isso aí.